Boa tarde e a paz do Senhor para todos. Quero aproveitar esse momento para refletir um pouco a respeito de uma mensagem que tem por título Transformado pela Verdade. A palavra de Deus diz, lá no livro de Deuteronômio capítulo 6, ou o capítulo 8, que nem só de pão vive o homem, e é reafirmada também em Mateus capítulo 4, quando o inimigo tenta Jesus e diz que ele transformasse aquela pedra em pão. Então Jesus diz que nem só de pão vivia o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que nós aprendemos então é que as pessoas elas precisam mais do que pão para as suas vidas. Elas precisam alimentar-se de cada partícula da palavra de Deus. Foi o que Jesus estava querendo dizer. O apóstolo Paulo também, não digo o apóstolo Paulo, mas o médico Lucas, diz também que a palavra graciosa de Deus pode fazer de você o que Ele quer que você seja e dar-lhe tudo o que você venha ter necessidade. Isso está em Atos 20, estou fazendo um resumo do que o versículo na sua íntegra está dizendo, né? Então, como é que nós conseguimos ser transformados então? Bom, nós podemos entender que a verdade é que nos transforma. O crescimento espiritual é o processo no qual devemos nos submeter para que seja substituído as mentiras pelas verdades. Foi o Senhor Jesus mesmo que orou, no livro de João está escrito isso: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a santificação exige revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus, para nos tornar semelhantes a Jesus. Então nós devemos preencher nossa vida com a palavra de Deus. A Bíblia diz: por meio da palavra somos unidos e moldados para a tarefa que Deus tem para nós. Bom, então nós vemos que a palavra de Deus ela é diferente de qualquer outra palavra. Ela é viva. Jesus disse: as palavras que eu lhe disse são espírito e vida. Quando Deus fala, as coisas mudam. Quando Deus fala, tudo ao seu redor, toda a criação, toda a existência, tudo que existe muda, porque quem disse foi Deus, e disse Deus. E quando a palavra diz que disse Deus, foi pelas suas palavras que tudo veio a existir. Sem elas, nem eu, nem você estaríamos vivos. O próprio apóstolo Tiago fala, observando, que Deus ele decidiu nos dar vida pela palavra da verdade, de modo que nos tornamos os mais importantes de todas as coisas que Ele fez, ou como nós costumamos dizer também pelo texto bíblico, nos tornamos a coroa da criação de Deus. A Bíblia é muito mais do que um manual de doutrina, como algumas pessoas costumam afirmar. A palavra de Deus, ela gera vida, ela cria fé, ela produz amadurecimento, afugenta o diabo, ela realiza milagres, cura feridas, ela edifica o caráter, transforma as circunstâncias e transmite alegria, supera adversidades e derrota tentações. E não para por aí, ela infunde a esperança
libera poder e nos mostra um futuro eterno, e etc, e etc, e etc. Não podemos viver sem a palavra de Deus, querido. Nunca podemos subestimar o valor desta palavra. Você deve considerar tão essencial para a sua vida como uma comida. Jó, capítulo 23, não me lembro o versículo agora, nos diz que dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. A palavra de Deus é o alimento espiritual do qual você tem de se alimentar para cumprir o seu propósito. A Bíblia é chamada de nosso leite, nosso pão, nossa comida sólida e o nosso doce de sobremesa. Essa refeição completa é o menu do Espírito Santo para a nossa vida espiritual, para o fortalecimento e o crescimento espiritual nosso. É o próprio apóstolo Pedro que diz, puro, desejem de coração o puro leite espiritual, para que por meio deles cresçam para a salvação. E é ele mesmo que ensina que nós devemos permanecer na palavra. Então, precisamos então de que venhamos nos esforçar para que venhamos tomar este leite, para que haja um crescimento em nós. E podemos dizer que esse leite nós conseguimos tirar da Bíblia, a palavra de Deus. Para concluir essa primeira pequena parte, queremos dizer que permanecer na palavra de Deus não é algo fácil. Existe mais Bíblia impressa hoje em dia do que jamais houve no passado. Mas do que vale esse monte de Bíblia impressa, se muitas das vezes elas ficam estacionadas na estante? Milhões de crentes são assolados pela o nome da doença? Anorexia. Isso, anorexia, aquela doença que pega as pessoas e tira o desejo de comer por causa da aparência, e as pessoas se tornam tão magras que, como se diz, comunga naquela outra doença que é bulimia, uma coisa mais ou menos assim. Espiritualmente dizendo, quando nós deixamos de nos alimentar da palavra, temos essa Bíblia impressa e colocada na nossa estante, espiritualmente dizendo, nós estamos com anorexia espiritual, morrendo de fome, com a alma subnutrida, para ser um saudável discípulo de Jesus. Precisamos de nos alimentar da palavra de Deus, e deve ser a primeira prioridade do discípulo de Jesus. Jesus chamou isso de permanecer. Ele disse, se vós permaneceres firmes nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos na vida cotidiana. Permanecer na palavra de Deus é incluir atividades. E uma dessas atividades, meu amado, é realmente estar lendo, meditando e refletindo na palavra de Deus. Que Deus os abençoe.